torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje iremos fazer o nosso pré-jogo de Red Bull Bragantino vezes Vasco da Gama. O Vasco vai a Bragança Paulista enfrentar um Bragantino totalmente perdido, um Bragantino que vem de 2 derrotas consecutivas, né? Perdeu o último jogo para o Juventude. O Bragantino está uma draga, né? Diferente daquele Bragantino lá do primeiro turno, que foi lá em São Januário, né? No nosso Caldeirão, e ganhou do Vasco da Gama com autoridade por 2-0 lá no Caldeirão. Já o Vasco da Gama vem numa crescente. Nos últimos 11 jogos, o Vasco da Gama perdeu apenas um jogo para o Palmeiras lá no Allianz Parque, em São Paulo, né? Que coincidência. Mesmo estado que a gente vai enfrentar o Bragantino, né? Só não na capital, né? A gente vai no interior, em Bragança Paulista, enfrentar essa equipe do Red Bull Bragantino. E o Vasco da Gama tem muitos desfalques, né? Um deles, o Ryan, que é o principal desfalque, na minha opinião. O segundo desfalque é o técnico Fernando Diniz, também um desfalque muito considerado também, né? Só que o Ryan, para mim, é o principal desfalque pela questão do que o Ryan vem fazendo, né, nesses últimos jogos, a crescente que esse jogador vem tendo no decorrer das partidas, né, conforme vão acontecendo. O Ryan, a cada partida, ele vai crescendo mais e mais, vai evoluindo mais e mais. O garoto está em alta, o garoto é assunto no futebol europeu. Muitos clubes já estão monitorando o Ryan há muito tempo, cara, muito tempo. Arsenal, Barcelona, Monaco, Paris Saint-Germain, muitos gigantes europeus aí de olho na joia vascaína. E na minha opinião, pelo Ryan estar em alta, né, numa fase magnífica, numa fase muito boa mesmo, ele é um desfalque consideravelmente para a equipe do Vasco da Gama. O Vasco perde muito sem a qualidade do jovem Ryan, né? Tido para muitos vascaínos como o novo imperador, né? Para aqueles que viram, né, como o Adriano jogava, né? Não é porque começou lá no rival. Adriano jogou muito na seleção brasileira também, lá na Inter de Milão. Então, não é também assim querer puxar saco, né, de rival, que inclusive tomaram ontem, né? Tomaram poque-poque do Fortaleza lá no Castelão. Mas essas semelhanças aí são, na minha opinião, mera coincidência, né? Comparar o Ryan com o Adriano Imperador. Eu sei que ainda é cedo, né? Mas eu tenho fé que o Ryan vai ser 2 vezes melhor do que esse Adriano Imperador aí que a gente viu jogar, né? Jogou muito com a seleção, com a Inter de Milão, campeão de tudo. E também jogou muito no rival, né? Enfim, o Ryan vai chegar na seleção brasileira, vai dar muitas alegrias à torcida brasileira, né? À nação brasileira e também a família vascaína, né? Essa nação vascaína. Com certeza o Ryan vai fazer muitos gols ainda com a nossa camisa. Dificilmente vai ficar pro ano que vem, né? Mas aí no caso, é outro debate aí, né? Que a gente tem que parar aqui para debater, conversar sobre esse assunto. Se o Ryan fica ou não. Tem informações que o Ryan pode, quem sabe, até mesmo ficar no Vasco até meados de 2026, né? Caso o Vasco vá para uma Libertadores, né? De repente o Vasco pode fazer ali, né, um esforço para segurar o Ryan
para quem sabe disputar uma Libertadores, né? Criar ali um projeto para o Ryan também sair um pouco mais maduro, né? Aqui do Brasil, para ir lá para a Europa. Então, o Ryan, enfim, né? A gente fizemos aí muitas curvas, mas o Ryan vai ser um desfalque considerável aí para o Vasco, né? O Vasco vai perder muito sem a qualidade do Ryan a campo. E a gente vai falar aqui, né, dos possíveis substitutos para a posição do Ryan, né, de centroavante. E também, né, no caso aí, dependendo do que o Diniz for fazer, né, para substituir o Ryan, né, ele pode até mudar o esquema. A gente vai falar muito aqui sobre o provável Vasco da Gama, o provável time do Vasco. E o Vasco também conta com a volta do Hugo Moura. E antes da gente começar a falar do provável time do Gigante da Colina, peço aquela força, dá aquele likezão, se inscreve se você não é inscrito, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais aí para chegar a outros vascaínos e aumentar o nosso alcance aqui na plataforma, beleza? Vamos começar agora, né? Falando aqui do provável time do Vasco, né? O Vasco da Gama, que tem esse jogo decisivo contra a equipe do Red Bull, né? O Vasco que está a 3, vem de 3 vitórias consecutivas, né? E dos últimos 11 jogos só perdeu apenas um jogo para o Palmeiras, né? Aquela partida lá no Allianz de 3-0. O Vasco vem crescendo muito, né? Sob o comando do técnico Fernando Diniz, que é também desfalque, né? Para essa partida contra o Bragantino, né? O Diniz não vai estar à beira do campo. Os auxiliares do Diniz comandarão, né, o Gigante da Colina e estarão à disposição à beira do campo para comandar o time do Gigante da Colina. O Diniz viajou, né, para Bragança Paulista. O Diniz poderia ter ficado no Rio, mas está comprometido, né? O Diniz abraçou a causa do Vasco, né? E o Vasco da Gama abraçou o Diniz. A gente, torcedor, também abraçamos o Diniz. E o Diniz mostrou a sua fidelidade, seu caráter, né? E seu comprometimento, viajando com o time para ir lá para Bragança Paulista, né? Para buscar essa vitória. Já o Ryan, né? O Ryan acabou ficando fora da lista de relacionados, né? O Ryan que sentiu dores no jogo contra o Fluminense, desfalca o Vasco, né? O Ryan está se recuperando aí das porradas que tomou, né? Lá dos jogadores lá dos tricas cariocas, né? Que pegaram muito o Ryan, né? Eles bateram muito. Também tem razão, né? Tem um pouco de motivo, né, para ter feito isso, que o Ryan acabou com eles. O Ryan humilhou o Fluminense. E com isso, né, a gente vai entrar agora nos possíveis substitutos para o Ryan. Tem a possibilidade do técnico Fernando Diniz, que ele mesmo não estando na beira do campo, ele vai escalar o time do Gigante da Colina. E o David pode receber uma oportunidade como centroavante no lugar do Ryan, né? Carlos Andrés Gomes na ponta direita e Nuno na ponta esquerda. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é do Verratti entrar como centroavante no lugar do Ryan e substituir, não, o Pirata. Substituir o Ryan, né, que vem jogando muito bem. O Pirata, que era o dono da posição, era o titular absoluto, vem caindo muito de produção, né? Nos últimos 10 jogos aí, o Pirata não conseguiu fazer nenhum gol e com isso pegou o banco de reservas, né? Na minha opinião, justo. O Verratti caiu muito de produção e esse banco não é nada fora do normal. É um banco que é muito justo para o Verratti, só que ele pode receber uma nova oportunidade. O técnico Fernando Diniz pode dar uma chance para o Pirata nesse jogo contra o Bragantino. Na minha opinião, eu não daria. Eu iria com David como centroavante, Carlos Andrés Gomes e Nuno Moreira. E essa é a minha opinião. O David daria ali uma mobilidade muito boa, assim como o Ryan dá, né?
quando joga como centroavante, confunde muito os zagueiros dos adversários, né, que eles não têm ali um cara fixo para eles fixar ali, né, e marcar, fazer marcação dupla, isso, aquilo, outro. Com o Ryan, né, jogando, é muita movimentação e sobra espaço para o Nuno pensar nas jogadas e também para o Carlos Andrés Gomes ficar muito à vontade, né, porque eles acabam fixando um pouco ali no Ryan, né, e acaba esquecendo os pontas, e os pontas queriam jogadas ali, né, queriam alternativas, e quando pensa que não, o Ryan consegue sobressair da marcação, né, e geralmente consegue ali receber a bola, né, em condição de finalização, ou até mesmo faz uma infiltração ali, né, no meio ali da zaga do adversário para receber uma bola cruzada ou um passe em profundidade, né, para aproveitar o quesito que o Ryan tem de melhor, né, que é a sua imposição física e velocidade. Então o David, na minha opinião, casa mais com essas características, né, que o Ryan tem. O David tem uma boa imposição física, um cara muito forte, um cara que tem uma massa ali muscular absurda, né? O DVD é carcaça, né, cara? Cara todo fortão, tem uma velocidade muito boa. E, cara, o David, se der mole pra ele dentro da área, caixa. Ele finaliza muito bem dentro da área, né? Quem não lembra daquele gol do 6-0 contra a equipe do Santos lá no Morumbi, que o DVD pegou num passe ali, se eu não me engano, do Piton, né? Um cruzamento do Piton na medida. O David pegou de primeira, ele fez um golaço. Então o David tem finalização, tem uma ótima posição, em posição física, né? Tem impulsão também, tem velocidade e tem uma boa movimentação, um cara muito inteligente, tem um passe refinado também, um passe de qualidade, tem qualidade para fazer tabela. Eu acho que ele seria o jogador ideal para substituir o Ryan, na minha opinião. E agora falando do Verratti, né? O Verratti é nada mais nada menos, né, que o artilheiro do Brasil nessa temporada de 2025, com 24 gols até esse exato momento. E olha que ele está há 10 jogos sem fazer sequer um mísero gol, e ele ainda é artilheiro do Brasil. Cara, esses números falam por si só, né? O Verratti é um centroavante extraordinário, é um centroavante aí do caralho, mas tá numa péssima fase, né? Não consegue fazer os gols aí, então isso complica, né, um pouco. O técnico Fernando Diniz fez o certo, né? O técnico Fernando Diniz dá oportunidade para quem vem muito bem nos treinamentos, né, no dia a dia lá no CT Moacir Barbosa, e também para quem vem fazendo bons jogos, né, no time titular, para quem vem evoluindo junto com o time, né, um elenco no futebol, no coletivo, né. Então o Diniz fez ali, né, o certo, fez o feijão com arroz ali, pegou o Verratti, botou ele lá no banco de reservas, né, para ele começar a refletir, né, que ele não está numa boa fase. Só que ele é um cara importantíssimo, um cara que tem espírito guerreiro, é um artilheiro, ele tem muita qualidade, né? Só que ele está sendo melhor aí, ficando no banco, né? Melhor pra gente, torcedor, né? E também pro time dentro de campo, né? Que vem melhorando muito sem a escalação do Verratti como titular, né? O Verratti chegou numa fase que ele começou a atrapalhar o time. Muitos torcedores já começaram a questionar, né? Vinham até falando mal, né? Xingando isso, aquilo, outro, criticando. Alguns torcedores perdendo a cabeça, se exaltando. Mas, enfim, né? Isso é normal, como muitos torcedores também que gostam muito do Verratti, né?
sabe a importância que ele tem nesse elenco do Vasco da Gama, né? E também para a nossa instituição, né? O que ele fez pelo Vasco, né? Nesses 2 anos e meio aí que ele tem de clube, 3 anos mais ou menos, né? Já vai para 3 anos. Um cara importantíssimo, um cara gigante. Só que ele não é maior que a instituição Vasco da Gama, não, o gigante da colina. Então, mesmo que ele tenha ajudado muito o Vasco, chegou o momento, né, dele sentar no banco, que ele vai ajudar mais lá no banco do que jogando, começando as partidas, né, como titular, né? Então, o Verratti, na minha opinião, só faltando 10, 15 minutos para o jogo acabar, bota o Pirata, principalmente se o time estiver ganhando ali de 2-0, 3-1, 4-0, aí bota o Verratti ali faltando 20, 15 minutos do segundo tempo. Se o resultado estiver apertado, bota o Verratti faltando 10 minutos para ele tentar ali fazer um golzinho, né? Tentar ali ajudar a fazer o resultado ali, né? Para coroar e também para voltar, né? A ter confiança e voltar a fazer os gols, né? Cara, na minha opinião, é só faltando 10, 15 minutos ali no máximo, dependendo de quanto esteja o resultado dos jogos do Vasco, né, nas partidas, para o Verratti ter uma oportunidade. Não escalaria o Verratti para essa partida contra a equipe do Bragantino, lá no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Essa é a minha opinião. Eu iria de DVD. E você, torcedor vascaíno, você escalaria o Verratti ou o David como centroavante? Deixa nos comentários aí. A sua opinião é importantíssima, beleza? E agora, né, o provável Vasco aqui, né, para deixar você atualizado. A provável escalação do Vasco da Gama não é oficial, mas as chances de Léo Jardim, que é o nosso titular absoluto, com Robert Renan e Cuesta, dupla de zaga, Piton e PH, na cabeça de área, Hugo Moura e Barros, e também lá na frente armando as jogadas, Felipe Coutinho, nosso maestro, e lá no ataque a tendência que o Verratti jogue, né, comece entre os titulares. A possibilidade é muito grande. Eu iria de David, né, deixei minha opinião já aqui. Nuno Moreira na esquerda e na ponta direita o Carlos Andrés Gomes. Esse é o provável time do Vasco para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino, né? A equipe que tem ali jogadores qualificados, né? Tem John, que é um dos destaques, né? Tem Eduardo Sacha, tem o Capixaba, um time interessante, né? Só que é um time que caiu muito de produção e está numa péssima fase. Depois que o Bragantino veio aqui, no primeiro turno ganhou do Vasco. Depois disso aí eles desandaram, né? E acabaram pegando aí, né, a praga dos torcedores do Vasco da Gama, né? E bem feito, cara, bem feito. Não tem nada a ver com os problemas do Bragantino. O Vasco da Gama é favorito para essa partida contra a equipe do Red Bull Bragantino. E falando de tabela, né, o Vasco perdeu uma posição até esse exato momento na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a vitória de São Paulo sobre o Bahia, né, jogando lá no Morumbi por 2-0. O Vasco da Gama desceu para a 9ª colocação. O São Paulo passou o Vasco. O São Paulo foi a 41 pontos e é o 8º na tabela do Campeonato Brasileiro. Caso o Vasco vença o Red Bull Bragantino, o Vasco volta para a 8ª colocação. Vai chegar a 42 pontos, a 2 do Fluminense, que é o 7º colocado. E ficar ali, né, no 8º, numa posição interessantíssima, né, pensando em pré-libertadores, né, e sonhando ali com a vaga, quem saiba, né, direto no G6 do Campeonato Brasileiro, né. O Bahia perdeu, o Bahia que tinha chegado a 49 pontos, né, ganhou o jogo atrasado e
Foi muito bom esse resultado aí da derrota do Bahia para São Paulo, né? Um confronto ali meio que direto. Bahia no G6 e São Paulo ali em nono, né? Ganhou, foi para o oitavo. Agora é torcer aí pro empatezinho do Botafogo, né, contra o Santos. Dificilmente o Botafogo vai perder pro Santos aqui no Engenhão. Então torcer aí pro Santos pelo menos segurar o Botafogo um empate, quem saiba, né? Seria legal, que deixaria também o Santos preso lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro. E os jogos que aconteceram ontem, né? O Corinthians ganhou do Vitória lá no Barradão. O Flamengo tomou um poque-poque lá em Fortaleza, 1-0 Fortaleza, se ferraram. Mirassol ganhou do Sport. Bastante jogos aí, né? Resultados aí. Prováveis e improváveis aconteceram, né? Como essa derrota aí da Mulambada, que era favorito para ganhar do Fortaleza lá, né? Mas se ferraram. Já no caso, teve também uma derrota do... Cara, qual foi o outro jogo? O Bahia, né? Perdeu pro São Paulo. Teve outro jogo também, o Mirassol ganhou do Sport. O Mirassol tá muito bem também na tabela, né? O Inter perdeu pro Fluminense, né? O Fluminense abriu aí de novo pontos, né, em relação ao Vasco. O Fluminense agora está 44 pontos. O Vasco, se ganhar, vai a 42. O Fluminense ganhou do Inter, né? O Inter nem para segurar um empatezinho aí serve, né? Esse time do Inter é ridículo. E é isso, torcedor. Relacionados para essa partida, né? Tem GB, tem aí também o Garré não foi relacionado. O Garré está lesionado, se recuperando de lesão, né? Assim como Adson, Jair, Matheus Carvalho foi relacionado, Matheus França, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Puma Rodrigues, Fusato, muitos jogadores aí à disposição do técnico Fernando Diniz. Lembrando que os auxiliares do Diniz estarão à beira do campo para estar ali passando as orientações, né? Para estar fazendo ali o papel de técnico, para estar comandando o time do Gigante da Colina nessa partida contra a equipe do Red Bull Bragantino. E é isso, torcedor. Nosso vídeo vai ficando por aqui, né? Chegou até o final. Muito obrigado para quem chegou até aqui, quem assistiu o vídeo até o final. Muito obrigado mesmo de coração. Tamo junto aí, fiquem com Deus aí, saudação vascaína, e não esquece de deixar seus palpites do resultado desse jogo contra o Red Bull Bragantino. Meu palpite é Vasco 3-1 no Red Bull Bragantino, ou melhor 3-0, né? Não quero nem tomar gol nesse jogo, tô confiante, e é isso.